Deus disciplina os seus filhos como o pai disciplina os seus. E essa é a condição para que uma pessoa se torne filhos de Deus. Sem a disciplina é bastardo, não é filho. Então vamos entender tudo isso à luz da Bíblia para que você possa se posicionar. Sem a profecia, a igreja se corrompe. Então, a profecia aqui é a revelação onde Deus está liberando um comando, e Deus dá este comando que é a profecia através de um homem, de alguém que Deus alcançou aqui na terra, e a partir desse homem, que é o ministério profético e o ministério apostolado, que é aquele que é o pai, a partir desse Deus começa o seu propósito ou atualiza o seu propósito. Por isso, nos 5 dons, o apóstolo é o primeiro. Nos cinco ministérios, o apóstolo é o primeiro de tudo, é aquele que começa, que portanto é o pai. Então, aquele comando que Deus dá a partir do apóstolo, o apóstolo que é o pai. Então, esse pai está nas duas dimensões. Deus, com a palavra profética, é o testemunho espiritual, lembra? Que tem que ter duas testemunhas. A testemunha tem que estar em duas dimensões. Então, tudo parte de Deus. Então, Deus dá o comando, a palavra profética. Então, essa palavra profética, ela é humanizada e passa a ter autonomia ou autorização no campo humano a partir do pai humano, porque aí tudo começa daqui. Vamos lá. Deus dá o chamado, dá o comando, que é a profecia. Então, a partir daí, essa pessoa está autorizada e reconhecida no céu. Então, o céu chegou na terra a partir daquele que Deus começou, que é o apóstolo, que também é um profeta. Então, Deus dá um comando. E a partir desse comando que Deus dá, essa palavra profética tem o mesmo poder, o mesmo propósito, que quando Deus chegou na terra que era sem forma e vazia, que a terra estava em treva, então o Espírito do Senhor começou a pairar sobre a terra que era sem forma e vazia. E agora, o mesmo Deus que não mudou, e nós como filho de Deus, que temos que ser imitadores de Deus como filho amado, recebemos o comando em uma circunstância totalmente fora dos padrões de Deus, fora da vontade de Deus, porque o mundo está no caos, porque estava ali o espírito do mundo, o espírito do anticristo. Então agora, aquela palavra profética, aquele comando humanizada no homem, dentre os propósitos tem como propósito de transformar o que não era filho em filho, o que não estava fazendo parte das alianças, agora em um aliançado com Deus. Por isso, o comando, a palavra, a profecia que foi humanizada por um homem, tem como propósito levar e conduzir muitos filhos à glória, porque aqueles que ouvem e são disciplinados, como Hebreus diz, tem que ser disciplinado pelo homem, aqui, porque o céu pertence a Deus, mas a terra, Deus o entregou aos filhos dos homens. Deus não quebra competência. Então agora, no propósito a gerar filho, se começa por aqui, e aquele homem que começou está autorizado pelo céu. Então está em duas dimensões. Então o céu chegou na terra, o reino dos céus chegou na terra. Assim como o céu tem ordem, agora essa ordem chegou aqui. E agora, essa pessoa que ouviu e creu e se disciplinou, por isso o domínio próprio é muito importante. Então ela vai se posicionar e ela vai passar a agir segundo aos interesses do céu
e agora o céu passa a ter toda a, digamos assim, autonomia de anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Aí nós temos falado sobre os 5 ministérios, e dentre ele, aquele que é de prosperar, que é a partir desses que Deus trarão os recursos que agora estão sendo usados para divulgar o erro, para impulsionar organizações que estão a serviço do mal, é uma engrenagem que está a serviço do mal, e o combustível é o dinheiro. Então esse mesmo dinheiro, agora Deus vai tirar de lá e trazer para o propósito dele, Deus, através daqueles que ouviram o comando, ouviram a profecia, se posicionaram e creram no Senhor. E esses agora são os caminhos que Deus vai trazer todas as riquezas das nações para suprir em glória todas as necessidades dos santos, daqueles que estão a serviço do reino de Deus. E aí tem um comando de Jesus: eu vos designei para que vardes, dê fruto, se a minha palavra estiver em vós, e vós vai me pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Aí nós temos que entender, parar bem aqui e refletir o seguinte: aonde o reino de Deus chega, os milagres são naturais, são comuns para aqueles que estão atuando no reino de Deus. Então você olha para Jesus, que foi o modelo, que foi aquele que humanizou Deus, aonde esteve e deve estar a plenitude de Deus na terra. Então, ele, Jesus, não viveu de uma forma natural. Os filhos de Deus, independente de qual seja os ministérios, não são para viverem de uma forma natural. É para viver de uma forma sobrenatural. Aqueles que obedecem o comando, é lança a rede no mesmo lugar que lançou várias e várias vezes e não deu fruto, agora vai dar. Chegar o cobrador e Jesus disse: agora lança o teu anzol na água. Lançou o anzol na água e tirou da boca de um peixe um dinheiro, uma moeda. Isso não é normal. Tinha 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. E ali Jesus mandou sentar. E ali aqueles 2 peixes e 5 pães se multiplicou e supriu todas as necessidades. Chegou em um casamento e faltou vinho. Vê que nada disso é normal. Tudo isso é anormal. É anormal para o mundo, mas é normal para Deus. Então todos nós temos que operar nesse espírito, sobre essa profecia, sobre essa consciência de fé. Porque aí Deus vai tirar os recursos que estava sendo usado para o erro, para o mal, para levar filho para a perdição e trazer para cá. E esse ministério é o ministério daquelas pessoas que são canais de bênção, são os agentes. Isso é o ministério. Essa pessoa precisa ter disciplina, precisa ter sua consciência ativada. Então, a partir dessas pessoas, Deus vai trazer todos os recursos correspondentes à habilidade e à capacidade da pessoa administrar, porque é um ministério. Sendo um ministério, a pessoa vai entender que a fatia dele, a parte dele, estar ali incluída, porque Deus é bom. Deus não chama ninguém para a opressão, Deus não chama ninguém para outra razão a não ser para a liberdade, permanecer na liberdade pela qual Deus, Jesus Cristo, o libertou. Aonde é o Espírito do Senhor, ali a liberdade, mas uma liberdade subordinada à disciplina de Deus, à vontade de Deus. Então a pessoa, ela vai ter consciência que ela é um instrumento para trazer, para suprir todas as necessidades. Para quê? Para que aquele que recebeu o ministério de profetizar tenha liberdade para profetizar, saber que as suas provisões, como Jesus disse, para que ficais preocupado com comer, com vestir ou com coisas desse tipo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Então aquele homem que recebeu o ministério profético, que recebeu o ministério de cura, que recebeu o ministério da palavra, tem liberdade. Por quê? Porque ele sabe que é suprido. E o canal que Deus vai suprir é aquele que Deus que vai estar sendo a ponte para trazer o dinheiro das nações para o propósito de Deus. Então todo mundo sai ganhando, a igreja se desenvolve, e antes que Jesus volte, nós vamos produzir muito e muito para Jesus, como
está escrito, eu vos designei para que vardes e deis fruto, e que vossos frutos permaneçam para sempre. E aí, essa pessoa ligada ao céu, se a minha palavra está em vós, essa palavra profética, ela estando em vós, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Isso é igreja. É o que define igreja. É o dom de Deus em operação humanizado ali. E aí, como Coríntios diz, Paulo escrevendo 1 Coríntios diz, que Deus já nos enriqueceu em Cristo com toda habilidade, com toda capacidade, a ponto de nem um testemunho, de nenhum dom faltar, a ponto de ser comparado. Como foi Jesus, assim somos nós, porque é o mesmo Deus. Seja imitadores de Deus como filhos amados. Então Jesus foi o Filho que humanizou Deus, a imagem visível de Deus. Então, o que Jesus viveu, mesmo sendo anormal para o mundo, mas tem que ser o normal para os filhos de Deus, para a igreja. Viver operando nessa dimensão superior, dominando a natureza, e é o Deus de provisão, porque sem isso você vai gerar o medo, estando todos os dias na igreja, e você sem querer, você vai ter medo do anticristo, você vai ter medo do sistema, porque você vai ler as profecias que não é para o povo que estão em Cristo, porque ninguém exerce autoridade sobre Cristo, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e esse poder que foi dado para Jesus hoje é o que a igreja opera nesse poder, porque ele que está acima de todos os nomes, o nome de Cristo está acima de todos os nomes que se nomeia, nesse mundo e no mundo vindouro, dentre eles Satanás, anticristo, está nas duas dimensões, esse poder foi dado à igreja, ele, Jesus, é o cabeça da igreja. Então nunca ninguém jamais poderá exercer autoridade sobre a igreja, porque exercendo autoridade sobre a igreja seria o mesmo que exercer autoridade sobre Cristo, e exercendo autoridade sobre Cristo é o mesmo que exercer autoridade sobre Deus, porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Se você gostaria de saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, já deixa seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.